Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Estamos mais uma vez aqui para a honra e glória do Senhor. Eu me chamo evangelista Sérgio Moreno, da cidade de Poções, membro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jesus Cristo, Fonte da Vida, presidida pelo nosso pastor Lourival de Jesus. Irmãos, estamos numa missão, e um grande desafio para mim. Nós temos aí o nosso canal, onde nós gravamos as aulas de adultos, agora do terceiro trimestre, estamos no terceiro trimestre, onde nós temos feito, compartilhado com os irmãos aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, para abençoar a tua vida que nos assiste, para abençoar outras pessoas através da tua vida também compartilhando. E agora no terceiro trimestre estamos com o desafio de comentar ou de trazer algo da parte de Deus concernente à escola bíblica, a revista desse terceiro trimestre, também na área dos jovens. Nós estamos gravando já de adulto há algum tempo e agora com o desafio de transmitir aos jovens em primeira instância, principalmente aos jovens, a todos que nos assistem, mas a revista ela é direcionada aos jovens, que tem por tema nesse terceiro trimestre, Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para com o testemunho cristão em nossos dias. Um livro maravilhoso, um livro a qual vai nos levar a passear, a entender, a vida de jovens como Daniel, como seus amigos, que inserido em um contexto de crise, a qual eles estão ali na Babilônia, sendo levados cativos, junto com seu povo, mas que vai nos trazer em uma perspectiva, em uma análise ao longo desse trimestre, a vida não só de Daniel, mas também dos seus amigos, que não se corromperam, que não se deixou influenciar pelo poder da Babilônia, por aquilo que estava ao seu redor, mas que foram tementes, fiel, cumpridores da palavra de Deus e que são exemplos para as nossas vidas nos dias de hoje, não só para os jovens, mas para todo o cristão que deseja ter uma vida de intimidade, que deseja ter uma vida, de busca e de servidão ao Senhor, crendo que Ele é suficiente para as nossas vidas. Num mundo ao qual nós estamos a cada dia mais atolado, o ser humano tem vivido mais preso ao pecado, aonde a sã doutrina tem sido questionada, aonde a palavra de Deus tem sido colocada em dúvida pela sociedade, e aonde nós estamos vendo hoje num grande número de jovens abandonando a fé, se desviando dos caminhos do Senhor, seguindo aquilo que o mundo quer colocar para seguir. Mas nós vamos ver através da vida de Daniel que mesmo no mundo promíscuo ao pecado, mesmo no mundo sujeito à idolatria, sujeito a governantes que querem contrapor a palavra de Deus, nós temos exemplos de jovens que ainda assim são firmes na palavra do Senhor, são tementes na palavra do Senhor e que estão dispostos a obedecer a palavra do Senhor. Nós iniciamos o estudo do livro de Daniel, um dos livros mais significantes e desafiadores das Escrituras Sagradas. Nós conhecemos, sabemos a história do livro de Daniel, do início ao fim, nos seus 12 capítulos, do que Deus faz através da vida de Daniel.
o escritor, um teólogo por nome John Lennox, ele observou muito bem ao afirmar que a história de Daniel é uma história de fé extraordinária, depositada em Deus e vivida no auge do poder executivo, no pleno resplendor da vida política, juntamente com seus companheiros de Judá, a saber, Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então nós vamos ver que Daniel é uma inspiração para os jovens nos dias de hoje. Os jovens que querem, servir a Deus, agradar a Deus, chamar a atenção de Deus, tem Daniel como exemplo. E a lição de número 1 nos traz como tema Daniel, uma jornada de fidelidade. Texto principal: e disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. O resumo disso aqui tudo é que esses jovens estão agora dentro da Babilônia, preso no cativeiro babilônico, e o rei agora manda escolher alguns, e haja vista que Daniel é desses a qual vai ser escolhido. Nós conhecemos todo o contexto, da trajetória. Nós vamos ver Daniel agora não se misturando com os manjares do rei, aonde o rei queria que eles se alimentassem, tivessem em forma física, em intelecto, através da alimentação, e eles vão abrir mão desta alimentação, se alimentando apenas num período ali só com legumes, com frutas, trazendo aquela separação diante de todo o povo que ali estava. E Daniel vai ser um exemplo fundamental para nós nos dias de hoje, aonde nós, não só jovens, como qualquer cristão, temos que saber nos colocar como servos de Deus, como chamados de Deus, como servidores de Cristo, E isso nos arremete à disposição de obedecer à palavra, de estar firme na palavra, independente da circunstância, independente do contexto histórico. Haja visto que nós vivemos um contexto diferente, nós estamos vivendo, cria-se na mente dos jovens hoje que ele é livre para fazer o que quiser fazer, ele é livre para ter as suas escolhas, mas o jovem que serve a Deus, ele vai entender que o compromisso dele é com a palavra do Senhor. O texto bíblico para a leitura desta primeira lição se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 15, Capítulo de número 1, versículo de número 5 ao versículo 14. Perdão, Daniel 1, do versículo 5 ao versículo 14. Você pode acompanhar a leitura aí na sua casa. O livro de Daniel é composto por 12 capítulos e eles percorrem um longo período histórico que começa com a primeira invasão babilônica, no reino de Judá em 605 a.C., até a queda da Babilônia diante de Sírio, da Pérsia, em 536 também antes de Cristo. O escrito bíblico narra a trajetória de Daniel e dos seus amigos advindos, de Israel, a qual nós já falamos, destacando os desafios culturais, políticos, morais e espirituais que suportam em terra estrangeira. Ao longo de todo este tempo, o profeta viveu e serviu com fidelidade a Deus perante as cortes imperiais da época, na juventude até o fim de seus dias. Não foram nenhum e nem 2 dias que Daniel vai servir, aquele período ali, as cortes imperiais, só em um pouco espaço de tempo.
Daniel está chegando jovem na Babilônia e Daniel vai servir até o fim de seus dias neste equilíbrio, sabendo diferenciar, sabendo quem ele é, da onde ele veio. E fica para nós um exemplo marcante através da vida de Daniel. Quais são as pessoas que te inspiram, né? Que homens e mulheres você, jovem, tem como inspiração para a tua vida nos dias de hoje? Haja vista que a maior inspiração para nós chama-se Cristo Jesus. Mas sempre vamos carregar conosco alguém que traz essa inspiração, alguém que vai nos chamar a atenção ao longo da nossa caminhada. E para nós cristãos, para você que é jovem, que está aí enfrentando as lutas, enfrentando dificuldades, né? Entenda que você tem um propósito e como servo de Deus é de obedecer a sua palavra, é de mostrar quem você é em uma sociedade, né? Como nós falamos no início, uma sociedade contrária aos princípios bíblicos, a sociedade que quer impor, né, à humanidade, ao ser humano, crenças, ideologias que vai contra a palavra de Deus. Nós temos que entender que nós somos chamados para ser diferentes em um mundo hostil, né, em um mundo a qual vai na contramão do evangelho, vai um mundo a qual vai na contramão da palavra de Deus. Hoje a juventude ela tem enfrentado este problema, os jovens têm enfrentado isso na escola, no trabalho, na sociedade. Haja vista que na maioria das vezes, né, jovens hoje determinados e dizer que é servo de Deus, cristãos que servem a Deus, ele vai ser por muitas das vezes reprimido, ele vai ser por muitas das vezes questionado sobre a sua fé, ele vai ser muitas das vezes colocado em dúvida a quem verdadeiramente ele serve. Mas como jovem, como servo de Deus, você tem que entender que assim como Daniel foi exemplo, assim como Daniel foi determinante para a história do seu povo e para que hoje nós olhamos dentro do livro de Daniel e temos exemplos, nós também somos chamados a viver uma vida de retidão, né? A viver uma vida digna diante de Deus. A introdução desse primeiro trimestre do livro, nós estamos dentro dessa introdução ao livro de Daniel, nós temos quem escreveu e algumas correntes acadêmicas argumentam que o livro pode ter sido escrito por múltiplos autores em diferentes períodos, com algumas partes sendo compostas durante o próprio período do exílio babilônico e outras mais tardiamente. Outra razão para que este entendimento é a presença de diferentes línguas ao longo do texto, né? O livro contém partes escritas em hebraico e que a língua tradicional dos textos bíblicos do Antigo Testamento, mas também inclui seções em aramaico. Então vai haver essa contrapartida, né, de verdadeira. Haja quem diga, na maioria dos casos, o próprio Daniel, quem escreveu o livro, não obstante, né, esse entendimento majoritário entre estudiosos judeus e cristãos, é que o autor deste livro é o próprio Daniel. Ele, né, primeiro lugar, nós temos evidências internas dentro da própria palavra, Daniel 8, versículo 15, 27, 9, 2. Em segundo lugar, o livro exibe uma unidade, uma mensagem teológica e a importância da fidelidade para com Deus. Então, nessa contrapartida, nós ficamos com o que mais é claro: o próprio Daniel é o escritor. Nós temos também, dentro deste contexto, alguma estrutura e peculiaridades.
por tratar de um documentário histórico, né, e profético ao mesmo tempo, é possível dividir o livro em duas seções que formam um todo perfeito. Na primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 6, né, narra-se os fatos e as experiências importantes da vida de Daniel dentro da Babilônia. Na segunda, do capítulo 7 ao capítulo de número 12, nós vamos ver as visões e as mensagens proféticas que revelam os acontecimentos dos séculos seguintes e até o tempo do fim. Uma das peculiaridades do livro de Daniel é que, embora seja considerado um profeta, ele não profetizou, né? Essa peculiaridade nos chama a atenção. Sendo profeta, considerado um profeta, ele não profetizou diretamente ao povo, como os outros profetas do Antigo Testamento. Em vez disso, ele serviu como um conselheiro e importante, né? Um grande conselheiro ali dentro da Babilônia naquele momento, como intérprete, né, de sonhos e visões. Não longe disso, aparece por si entre os profetas, né, uma entre os escritos. Então, mesmo não profetizando diretamente ao povo, mas Daniel teve o seu papel ali como profeta através das suas revelações, através dos seus interpretamentos, aconselhando, né? Daniel foi um estadista, um homem público levantado por Deus para servir nas cortes babilônicas. A sua função profética era diferente de outros profetas do Novo Testamento. Isso aqui nos chama a atenção, porque creio, né, que assim como Daniel, né, assim como Deus levantou Daniel dentro de um período hostil na Babilônia, mesmo ele dentro ali das províncias, dos reinos ali, Daniel foi levantado por Deus para fazer a obra e mostrar o seu testemunho. Dessa mesma forma, jovens, você é chamado por Deus, seja na tua escola, seja no teu trabalho, seja no mundo em que nós estamos vivendo. E nós precisamos de jovens como Daniel, que mostram e que demonstram a cultura cristã evangélica, né? Que mostra o testemunho evangélico dentro de uma cultura hostil, dentro de um mundo, né, totalmente contrário. Nós precisamos e cremos que ainda há jovens que, assim como Daniel, independente de onde ele está, ele é prova viva de que Deus existe, de que Deus é real e de que Deus usa os jovens e usa a todos como ele quer. Então Daniel foi levantado por Deus dentro deste momento, né, de exílio, mas Daniel não se abalou, Daniel não saiu da palavra, Daniel não se desviou dos caminhos do Senhor. Vamos ver isso a partir da lição de número 12, aprendendo muito sobre o exemplo de Daniel nessa jornada de fé, né? O contexto histórico deste livro, o plano, né, histórico, no pano de fundo histórico dos primeiros capítulos do livro de Daniel, há um cenário de agitação e instabilidade decorrente da disputa pelo predomínio político na região. No século 7 a.C., o Império Assírio estava ao auge do seu poder, liderados por reis como Assurbanipal, né, Assaradão. Os assírios tinham conquistado vastas extensões de territórios, incluindo o Reino do Norte de Israel e muitas regiões do Oriente Médio. Durante esse período, o Egito, liderado pelo faraó Neco II, buscava expandir a sua influência na região. Os seus esforços, no entanto, frequentemente colidiram com os interesses assírios. A Batalha de Meguido em 609
antes de Cristo é um exemplo notável em que as forças egípcias tentaram intervir no concílio entre a Síria e a Babilônia, mas foram derrotados pelos assírios. Enquanto isso, a Babilônia, liderada por Nabucodonosor II, emergia assírios, emergia como uma potência em ascensão e havia se libertado do domínio assírio e começava a afirmar a sua autoridade na região. A batalha de Carquemes em 605 a.C. foi um momento crucial nesta disputa, e Nabucodonosor II derrotou as forças egípcias de Neco II, consolidando ainda mais o domínio babilônico. E esse conflito é mencionado na Bíblia em Jeremias 46, versículo de número 2. Então é um momento difícil, é uma época difícil, é uma situação difícil, para o povo. Mas o que nós vamos ver aqui dentro deste contexto? O que é que nós vamos ver? Daniel, junto com o seu povo, junto com os seus amigos, é que aqui há um trabalhar de Deus. E nós vamos entender claramente que não é só um trabalhar, mas Deus castiga o seu povo pela desobediência, por abandonar a sua palavra, pelo pecado que o povo está vivendo. O Jeoaquim, que era filho de Josias e sucedeu o pai como rei de Judá aos 25 anos de idade, em 2 Reis, capítulo 23 e 36, foi um rei ímpio que não andou nos caminhos do Senhor. E nós sabemos que se não anda nos caminhos do Senhor, Deus, ele chama a atenção, Deus, ele pune. O profeta Jeremias proclamou a mensagem de Deus alertando Joaquim e o povo de Judá sobre a vinda do juízo divino devido à idolatria e à injustiça. Ele exortou o rei e o povo ao arrependimento, ao arrependerem-se, a voltarem para o Senhor, a clamarem ao Senhor, a corrigir as suas falhas, mas o povo não deu ouvido. Deus está trazendo um castigo, trazendo um juízo para a nação de Judá, para o povo de Israel. Jeremias capítulo 36, versículo 20, infelizmente, muitas vezes aqueles que deviam zelar pela palavra de Deus acabam menosprezando-a. E Jeoaquim era um oportunista político. Depois de ser tributário da Babilônia por 3 anos, levantou-se contra o seu povo, levantou contra o seu supremo, numa tentativa de rebelião. E embora Jeremias houvesse profetizado, eles não ouviram. E aí, vamos ver o que está por acontecer. O povo agora é levado ao cativeiro babilônico. Deus vai pegar o povo, vai usar o próprio ímpio, para poder trazer o castigo para o seu povo, E é por isso que fica aqui para mim e para você, não só jovens, uma vez que nós estamos com a lição enfatizada aos jovens, mas para todos. Se nós não obedecemos, se nós não andamos nos caminhos do Senhor, Deus, ele usa o próprio ímpio para castigar e para o povo entender que ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer, para corrigir a nação, para corrigir o seu povo. E por muitas das vezes nós questionamos por que tantas coisas acontecendo, por que tudo isso está acontecendo, e entendemos e precisamos entender que por muitas das vezes Deus vai usar o ímpio para corrigir o seu povo. O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e eles o levou para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Daniel capítulo 1, versículo 2. Não foi Nabucodonosor que conquistou, mas o Senhor que entregou o povo na mão. Israel virava as costas para Deus.
Os profetas advertiam repetidamente o povo de Israel sobre as consequências da iniquidade contra Deus. E até hoje, Deus está corrigindo, chamando a atenção, usando a palavra para que o povo se volte para Ele. E infelizmente, nós estamos vivendo em uma época a qual a nação, o ser humano, virou as costas para Deus. O ser humano quer viver ao seu bel prazer. O ser humano quer viver da maneira que ele entende que precisa viver. O ser humano quer caminhar com as suas próprias pernas. Mas enquanto a humanidade, enquanto a nação não entender que há um Deus que governa, que há um Deus que rege tudo, que o princípio é dele e ele não muda por causa do homem, nós, como seres humanos e toda a humanidade vai perecer. Então Deus, ele tem avisado, a vinda do Senhor é iminente, ele vai voltar, mas a igreja precisa se posicionar. Jovens, se posicione, assim como Daniel, seja exemplo em uma sociedade contrária à palavra de Deus. A relevância do livro de Daniel para os nossos dias, né? Um livro para todas as épocas. O livro de Daniel é para todas as épocas, reiterando a força da sua casa, né? Daniel vai ser exemplo, não só no seu tempo, mas ainda nos dias de hoje. Nós vamos ver que Daniel foi retirado à força de sua casa quando tinha aproximadamente entre 14 e 18 anos. Daniel é conduzido até uma terra estrangeira, dentro de uma cultura hostil, cercado por inimigos, enfrentou diversos ataques e desafios ao longo da vida. Esteve exilado mais de 70 anos até o fim da vida. Enfrentou conspirações, mudanças culturais e políticas, foi pressionado de diversas formas, mas não negou a sua fé. Olha que coisa maravilhosa! Daniel vai ter aí um período de aproximadamente 50 anos, 50 e poucos, né? Por aí ele está saindo, entrando no exílio, num período de 14 a 18 anos e até o fim da sua vida, num período de cerca de 70 anos de exílio. Daniel foi firme, Daniel foi constante, Daniel foi rígido naquilo que ele acreditava. Daniel creu, obedeceu e foi fiel à palavra de Deus, mesmo dentro de uma hostilidade, mesmo dentro, sofrendo conspirações, mudanças políticas aconteceram, mudanças culturais aconteceram, e quando nós olhamos para nós no dia de hoje, não estamos diferente de nada a Daniel, a não ser a época, mas estamos vivendo em um mundo hostil, em um mundo contrário à palavra de Deus, em um mundo a qual as culturas estão sendo mudadas, né? A política não se sabe mais ao certo a que ponto anda, né? Mas dentre tudo isso aí, nós precisamos manter firme e como Daniel, assim como foi, é para a época de hoje também e serve tanto para os jovens como para toda a geração que obedece e que crê na palavra de Deus. Segundo Stuart, ele diz o seguinte: Daniel mostra-nos como viver para Deus quando tudo está contra nós. Das suas páginas aprendemos como enotar o hino do Senhor numa terra estranha. E ele sempre esteve, né, rodeado do mal e dos ataques tanto na juventude quanto na maturidade e até mesmo na velhice. Então Daniel vai passar de fase.
E aqui entra para nós, não só jovens, como eu estou falando, mas jovens, né? Nós vamos ter aí a segunda parte já na maturidade e nós vamos ter a velhice também. Não, mas é porque agora eu já sou velho, eu já vivi tudo que eu tinha de viver, nada aconteceu, agora eu vou mudar, né, os meus pensamentos. Não, Daniel foi firme e inciso nas suas atitudes para com Deus, mesmo jovem, na sua maturidade até a sua velhice. Em tempo algum ele esteve, né, livre da tentação. Em momento algum, Daniel vai ter um momento de liberdade, onde a tentação não vai vir sobre ele. As lutas não vão vir sobre ele, não. Daniel teve as suas aflições como jovem, né? Nós vemos Daniel tendo aflições já na sua maturidade e nós vamos ver Daniel também tendo aflições na sua velhice. Não se portou como vítima ou como murmurador. Ah, mas eu estou assim é porque eu sou vítima disso. Ah, mas eu estou parando porque eu sou vítima de tal coisa. É porque eu estou sendo isso. Para de murmurar. Para de se fazer como vítima. E olha para Daniel, olha para a palavra de Deus e entenda. E não se coloque como vítima da sociedade. Não se coloque como vítima do momento em que você está vivendo. Mas seja firme e inciso em crer na palavra de Deus. Embora se tenha passado centenas, né, de anos desde a sua época, a sua trajetória é um exemplo inspirador para os dias atuais. Não importa o momento, não importa a situação, não importa a época que nós estamos vivendo. E Deus, ele tem nos chamado a atenção para isso. Nós estamos, deixa só eu comentar um pouco, nós estamos saindo agora de um trimestre abençoado, a qual na lição de adulto nós falamos sobre a carreira que nos está proposta. Estamos entrando em um trimestre agora sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. E nós estamos na lição de jovens tratando sobre jovem que foi testemunha, né, que foi fiel à palavra de Deus em seu tempo, em um tempo contrário a tudo que ele cria, mas que ele não se desviou. E Deus está chamando a atenção desses mesmos hoje, da juventude, dos jovens, para olhar para Daniel, principalmente para este livro, e entender que não é o momento, não é a circunstância e não é o tempo que vai fazer com quem você é, mas é você e Deus, é você crendo de que você tem um chamado, de que você tem uma obrigação de defender a tua crença, a tua fé, independente do lugar, independente do momento, independente da aflição. Jovens, seis fortes. A palavra de Deus diz: jovens, seis forte, ou seja, é para você se manter firme neste mundo a qual nós vivemos, no mundo a qual tudo é normal, numa cultura a qual tudo pode, nada tem a ver muita coisa, e Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para ser diferente na tua escola, no teu trabalho, na sociedade em que você vive. Ah, mas você está achado como jovem quadrado, como jovem isso, como... Não, seja o que for, permaneça fiel à palavra de Deus. A inspiração do livro de Daniel vai além da devoção pessoal. O seu testemunho mostra que a sua convicção não estava confiada ou confirmada ou crendo através do ambiente que ele estava sendo privado, preferindo enfrentar os leões a renunciar a uma confissão pública de fé. Ele é um grande exemplo bíblico de como podemos
usar a sabedoria e o conhecimento de Deus para testificar em diversos lugares da sociedade. Então, nas palavras de John Lennox, o que torna notável a história de fé destes jovens é que eles não só continuaram a devoção particular prestada a Deus, que desenvolveram na terra natal, mas também mantiveram um notório testemunho público em uma sociedade, plurista, que se tornava cada vez mais antagonista à fé deles. Isso é lindo, porque é muito fácil, jovens, ser crente, dentro da igreja, é muito fácil testemunhar da palavra de Deus no meio social cristão. Mas Daniel está junto com seus amigos em um momento agora hostil, mas eles não negaram a fé em Deus. Então vamos, e eu quero convidar a você a compartilhar esta aula, a compartilhar este vídeo. Aqui é só a lição de número 1, só a introdução. O que nós temos para aprender sobre a trajetória de Daniel e de seus amigos vai nos fortalecer, vai nos levar a outro nível de espiritualidade, vai nos colocar em uma dimensão espiritual totalmente diferente. Que Deus abençoe a tua vida, jovem, seja velho, seja maduro, independente da tua fase, seja como Daniel, seja exemplo, seja firme na palavra do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Até a próxima aula, para a glória do nome do Senhor. Então, o livro de Daniel, portanto, possui uma mensagem singular para a igreja na atualidade. A sua vida na Babilônia é um exemplo de coragem, fé e integridade diante das circunstâncias adversas. Circunstâncias contrárias nós vamos encontrar todo dia. Circunstâncias adversas nós vamos enfrentar toda hora. Momentos difíceis nós vamos enfrentar toda hora. Tentação para poder negar a palavra de Deus, para negar os princípios bíblicos, vai estar aí todo dia. Mas que sejamos como Daniel e como seus amigos, fiel ao Senhor, independente da hora, independente da circunstância. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.